Partículas de História Militar começando para você. Seja muito bem-vindo. Eu sou Daniel Ibarra e hoje nós vamos falar sobre esse assunto que está aí tilintando nas redes sociais em todo lugar, que é essa paus e pedras entre China e Índia. Comigo eu tenho meus dois super amiguinhos, meu querido Mac. Como é que você tá? Tudo bom? Tudo jóia, Bu? Tudo jóia? Paulo, saudações cavalarianas pra você, mais uma semana, hein? Gente, desculpa o vácuo, deu um probleminha nosso de agendas e além de agendas, outras questões técnicas do negócio. A gente ficou um tempinho sem aparecer aqui, mas já estamos de volta. Força total, tudo bem, todos vivos, isso é o que importa e vamos pra frente. Direto da maravilhosa Minas Gerais, Renato Kloss. Paulo, tudo bom? Tudo tranquilo, Bu, meu querido Bu e Mac, tudo na paz. Viemos para Minas Gerais aqui para curtir um pouco, mudando, né? Então, firme e forte, como sempre. Muito bom. Mas vamos começar já, vamos botar a paulada e as pedradas para começar, nego rolando ribanceira abaixo. Paulo, literalmente. Conta aí como é que tá esse furdúncio na fronteira sino-indiana. Lá já não é de hoje, isso eu acredito que o ouvinte já deva estar ligado nisso. E por que nós brincamos agora? Literalmente, porque eles possuem um acordo que não pode usar arma de fogo. Eu acho que eles quebraram esse acordo. Mas, por enquanto, é só no cacetete, tapa na cara, dedo no olho, dedo lá embaixo, que eles estão brigando, botando para rolar. Mas hoje nós vamos falar desse disse-me-disse na fronteira entre China e Índia. O pau está quebrando a 4.500 metros acima do mar lá. Então, a disputa da fronteira se tornou mortal. E dessa primeira vez nos últimos 40 anos. E em meio a essa pandemia do coronavírus, vírus chinês, e tudo que está acontecendo, todo mundo se pergunta, porra, em meio desse problema todo, o que está acontecendo? Então hoje nós vamos meio que dar uma passada aí para entender o que está pegando lá. Porque esse negócio não é novo não, né? Não é novo não. Uma coisa que a gente mete o pau lá, né? Pô, aluga pra caramba os chineses e tal, mas nós vamos citar, eles estão melhores do que os indianos nessa brincadeira aí. Então, gente, olha, estão brigando, já não é de hoje, desde a década de 50 que há esse embate dos dois nessa linha de controle real, que muita gente já deve ter lido como LAC, que é a Line of Actual Control, mas para nós é linha de controle real, que é a melhor forma de entender. Bom, como todo mundo já sabe, milhares de soldados chineses e indianos estão no impasse desde maio no Himalaia, mais precisamente no Vale de Galwan. E desde o dia 15 de junho, oficiais do exército indiano e chineses vêm relatando confrontos e dessa última vez, do dia 15 de junho, resultaram em 20 mortes. Agora, resultaram 20 mortes do lado indiano. Por que a gente não sabe quantas mortes tiveram do lado chinês? Porque eles não falam, são comunistas. Vou falar que levaram a tunda? De jeito nenhum. Então, já no dia 17, o Modi conversou com o embaixador chinês, meio que tentando apaziguar as coisas, porque, gente, são dois países nucleares que estão ali. Nucleares com exércitos gigantescos. Exatamente. Então não é, vamos supor assim, não é uma briga, não é um disse-me-disse à toa. Todo mundo tem que prestar atenção no desenrolar, se está escalando ou não, para tentar brecar. Eu li até postei no grupo no WhatsApp do CG com relação a essa questão que você comentou de não poder usar arma de fogo. O governo indiano teria liberado já o uso de arma de fogo na região, ou seja, sair da sandalhada e partir efetivamente para a bala. Porque uma coisa é acontecer isso tudo e falar, não, está acontecendo, mas não fica quietinho. Não, o Modi precisa também dar uma resposta. E isso até que nós vamos discutir mais para frente, porque as opções dos indianos não são tão boas como dos chineses. E nós vamos explicar por que os chineses já possuem território que eles ganharam em 62
e que a Índia chora até hoje. Então a Índia está meio que a parte fraca dessa história. Mas vamos lá. Por que esse povo está lá, gente? Primeira coisa, por que Índia e China possuem tropas nessa linha de controle real nos Himalaias com 4.500 metros de altitude? Bom, são 3.500 quilômetros de fronteira. Não é só no Himalaia que o pau está quebrando entre os dois países. Se você pensar na Índia, você tem o Himalaia em cima, mas na parte oriental da fronteira, Arunachal Pradesh, eles possuem também um conflito, mas deixa de lado para a gente não embaralhar. É outro conflito deles, principalmente devido à água, temos que lembrar. Então, muita gente deve ter ouvido já que a água vai ser o futuro dos conflitos. Tem nascente que, nessa parte de Arunachal Pradesh, que eles andam discutindo. Mas essa briga entre China e Índia vem desde os anos 50. Então, a fronteira, a linha de controle real, ela não é demarcada. Então, a China e a Índia ela possuem ideias diferentes de onde deve ser localizada essa fronteira. Por isso, uma vez ou outra, há essas transgressões e acaba gerando conflito. Só que até hoje, depois de 62 até, vamos dizer assim, 2017, que houve também um probleminha entre os dois, foi apenas uma discussão leve. Só que agora nós temos conflito. E para a gente entender esse conflito, nós temos que voltar em 1962. A LCR, eu vou falar LCR daqui em diante, que é a linha de controle real. Ela é considerada a fronteira de fato do território entre China e Índia, e essa linha foi demarcada mais ou menos depois do cessar-fogo entre os dois países. Em 1962, enquanto o mundo estava prestando atenção na crise dos mísseis lá em Cuba, que foi Gente, agora foi em outubro, mais ou menos. Foi nessa época também que a China aproveitou. Tinha essa parte da fronteira não demarcada ainda, que estava para ser discutido, então os chineses aproveitaram, ninguém é bobo, de invadir esse território indiano, em 20 de outubro, exatamente. Então eles invadiram essa parte do Himalaia, perto da Caxemira e de Jammu. E o que acontece? É uma região que nem tem problema, né? Nossa senhora, ali, olha, é pedra e lago, mas mesmo assim tem gente e que quebra o pau lá. E, para variar, a China enterrou uma pica do tamanho de um cometa na Índia. Então, a Índia levou uma derrota cachapante. Então, Pequim meio que adquiriu o controle da região que se chama Aksai Chin. É uma região já no norte da Caxemira de Jammu, mais para lá ainda. E por que é estratégico? Porque essa região liga Xinjiang, lá vamos lembrar que os chineses respeitam, né, a população de Xinjiang, e liga até o Tibete, que é outra região também que a China acha que é dela. Então, essa região ela é bem estratégica. E desde 1962 que a China tem o controle de Aksai Chin. Os dois países, em 1993, aceitaram a LCR, só que ela é feita de geleiras, montanhas, lagos, então picos altíssimos. Então, meio que essa não é uma fronteira fácil de ser demarcada. Por isso, hoje nós estamos tendo esses conflitos. Agora, por quê? Por que resolveram brigar agora? Depois de 40 anos. Nós temos uns pontos que a gente deve levar em consideração. Primeiro, a China ela não está contente desde 2019 com o que a Índia vinha implementando em Jammu e Caxemir. Todo mundo sabe que a Índia tem o problema dela lá, aí é o problema da demarcação, depois a gente pode discutir isso junto do Paquistão, e a China está meio que perdendo o controle, vamos supor, da região e vendo a Índia crescendo. Então a China meio que começou a elevar as ações
Esse é um ponto. A China viu a Índia construindo estrada e infraestrutura nessa região, porque a China quer a Caxitin, a Índia, perdão, quer a Caxitin para ela, perdeu em 62, mas ainda não engoliu. Então, ela começou a montar, a Índia começou a construir infraestrutura perto de Caxitin e a China também não gostou. E a Índia é alinhada com os Estados Unidos. Vai lembrar que a Índia nunca foi tão alinhada com os Estados Unidos, até em termos militares, ela é até mais alinhada com a União Soviética, como a gente se lembra. Mas hoje em dia, a China vê tudo com desconfiança. Então, tem esse ponto também, mas eu acho que o ponto principal é desviar a atenção da pandemia que está tendo. Nós podemos chamar hoje, os analistas chamam o que a China vem implementando hoje de lobo guerreiro, que é a Wolf Warrior Diplomacy, que na verdade é nada mais nada menos que ela está vendo que o caldo está entornando, né? O caldo está entornando em relação ao coronavírus, então ela começou a elevar o tom com Índia, com Hong Kong e Taiwan. Por que isso? Gente, uma pessoa, isso serve até para uma pessoa, se você tentar entender, ela está levando porrada de tudo quanto é lado. Se ela não mostrar força, o que vai ser da China? O que vai ser daquele 1 bilhão e 400? Se vê que não tem força, que porra é essa? Então, vários pontos que a gente pode pensar, tem a infraestrutura, tem a questão da demarcação, tudo bem que eles precisam, mas isso nada mais é do que a China elevando o tom porque o caldo está entornando para o lado dela. Então, ela precisa mostrar força, ela precisa trazer um ímpeto maior para falar, olha com quem vocês estão mexendo. Então, até na hora da gente discutir sobre o futuro desse conflito, a maioria dos analistas falam que provavelmente não vai dar em nada. É apenas retórica. Dos dois lados, nós temos na Índia o povo boicotando os produtos chineses, Bollywood boicotando os produtos chineses, sendo que um mercado de 1 bilhão e 200, 300 milhões de pessoas, a China não pode simplesmente falar assim, não, luxo, né? se dá o luxo de falar, não, beleza, não quero papo com vocês. Eles são pragmáticos. Tem a própria guerra comercial com a Índia. Exatamente. E eles não podem perder esse link que eles possuem com a Índia. Investimentos, são bilhões de investimentos de ambos os países, vamos supor, investimento da Índia na China, e na China na Índia. Tem a questão do 5G também, que está chegando na Índia, e a China vai usar essa questão como uma carta na manga para as empresas não construírem infraestrutura na Índia em relação ao 5G. Então, eu acredito que essa parte comercial vá falar mais alto nessas próximas semanas. Por enquanto, nós estamos ainda nessa questão da pandemia, então ninguém tem estômago para entrar num conflito, mas a retórica, eles precisam levantar lá, porque ninguém vai levar desaforo para casa. É essa a história. Também é um pouco do indicativo de algumas centenas de empresas que falaram que talvez tirassem a estrutura da China para levar para a Índia justamente por causa do vírus e um esforço, vamos dizer assim, uma ação da China para mostrar que a Índia não é tão segura assim quanto vocês acham. Mostrando as fraquezas. E mostrou muito bem. A China, em termos militares, se excedeu se distanciou muito da Índia. Eu acho que a semelhança deles é a questão nuclear e o tanto de bucha de canhão, porque em relação ao poderio chinês, a Índia não chega perto. E meio que está se evidenciando isso. Não que nós estamos vendo tanques, carros de combate, na fronteira, junto de milhares de soldados e artilharia. Estão elevando o tom. Estão botando as mangas de fora, vamos dizer assim, os bracinhos de fora, mas é retórica, é tipo, sua mãe não é homem,
É desse jeito, sabe? Mas na hora do vamos ver, não acredito, houve mortes. Uhum. Então, não é, claro, nós estamos falando assim, não é um conflitozinho que nem a gente tem em tudo quanto é canto no mundo hoje em dia, porém, nós acreditamos que, quer dizer, eu acredito, eu andei lendo também, que não vá passar dessa retórica. Se passar, eu venho aqui e peço desculpa, mas eu acredito que não, Você acha não que, vá. que nesse meio aí ainda está uma tentativa da China de ter um corredor mais fácil com o Paquistão? Sim, Que é e um a China? aliado, Sim. bastante alinhado com a China e com o que Putin quer. O Paquistão, nos mapas do Paquistão, a região já é da China. Só para você ter noção. Ali, a região toda, até a linha de controle, o Uhum. Paquistão já falou que é da China, porque são aliados de longa data e a China está fazendo o link. Tem esse ponto também. É super importante para Não, e eles. se você pegar a região que você comentou de Caxemir e Jammu, com essa região onde que está sendo, né, onde existe essa escaramuça entre China e é uma região gigantesca, Enorme. É uma região enorme. enorme e é uma região muito difícil de ser mapeada, de ser. A cartografia ali é horrível, porque nós falamos, são picos, geleiras. Uma, uma geleira que fazia parte da fronteira, não sei, sumiu, e aí? Cadê? Onde que é a linha agora? Foi para frente, foi para trás, foi para o lado? Não sabem. A China acha que. A Índia, perdão, acha que a China preparou isso tudo, enquanto que a China acha que a Índia quebrou o acordo entre os dois países. Vão ficar nessa luta de retóricas, luta de ideias, você que fez isso, você que fez aquilo, enquanto isso vai baixando um pouco o sangue, o calor do combate entre os dois. Agora, 40 mortes. O bicho deve ter pegado nesse dia 15. Sim. Porque para ter. Saiu uns vídeos um mês passado do oficial indiano conversando com um oficial chinês e um oficial da hierarquia maior, mas só faltava da cambalhota de raiva, gritando para tudo quanto é lado, e o indiano só, não, calma, calma. Então é muito briga de palavras lá, eu acredito. Na hora que o pau cai na folha, como a gente fala aqui em Minas, na hora do pau torar mesmo, eu acho que eles vão, até pela mídia internacional, por tudo que está acontecendo, eles vão também tentar dar um. Não que a China, principalmente, tem a Índia também, mas não que a China vá seguir o que a mídia internacional fala, mas tá queimado lá, né? Tá bem Tá queimado feio, lá a situação, tá tá feio. queimada lá, não Bom, dá para fica ficar. mais feio É, para a Índia. Para a para Índia mim, não, para para a a China. China, né? Uhum. Porque, como nós falamos, em 62 eles ganharam, tal, estão por cima da carcaça lá, tá beleza, tal, mas o puleiro da China tá sujo, não dá para ficar. Lógico, eles tinham que falar alto agora. O mundo inteiro brigando, culpando eles têm que meio que, porra. E Não, assim, não é assim. sinceramente, diplomaticamente falando, Hum, tem efeito nenhum. Pois Tem é. efeito absolutamente nenhum. nada. Tem efeito ali. De repente eles conseguirem aquela região com a ajuda do Paquistão. O Paquistão forçando um conflito parecido de sandalhada com a Índia e fazendo com que a Índia tenha que dividir seus esforços, mas fora isso, para a política externa americana, mesmo para a política externa da União Europeia, Japão, Eles que se Vai entendam, né? continuar. Eles que se entendem exatamente. Ó, fala assim, não tem a menor ó, os dois diferença. meninos, deixa os meninos brigar ali, ó. Uhum. Beleza? Enquanto esse tanto de tragédia acontecendo aí, então vai continuar um pouco essa retórica aí, principalmente em Hong Kong. Eu acho que menos um pouco em Taiwan, mas em Hong Kong, como nós falamos, né, Mac, eles vão também tentar passar, principalmente com essa pandemia, ver se passa aquela lei e tenta trazer Hong Kong para a China de uma vez, né? Mas em questão da Índia, deixa eles. Uhum. O mundo meio que pensa assim, deixa que eles se virem, um morde o outro, um enfia o dedo no olho do outro, e depois tá beleza, firma um acordo comercial, um investimento para um Sim. investimento para outro, e tá beleza. Tá fechado.
É assim que funciona. É assim que rola. Muito bom. Mac, você tem também uma pautinha aí, bonitinha, cremosinha, gostosinha. Tem, então. Eu separei algumas aeronaves da Luftwaffe, que o pessoal sempre gosta de dar um pezinho na Segunda Guerra Mundial. E não é uma lista assim, nossa, quais os melhores caças, nada. A gente deu uma passada em algumas categorias para trazer um pouquinho a mais do que só Messerschmitt 109 e ME 262. Boa. É muito bom, muito bom. Aliás, tem um detalhe muito importante. Tem mais aviões da Luftwaffe no fundo do Canal da Mancha do que submarinos no céu, cara. Exatamente. Exatamente. Isso é um indicativo de qualidade, Sem dúvida. né? De propósito. Do submarinos alemães. Maldade. Famosa Acontece. maldade. Ó, sorriso lá, de Mesh. satisfação. A gente vai chegar no mosquito É um ainda. sorriso enorme. É que eu não botei o Union Jack aqui atrás ainda, que não deu tempo. Mas Esse mapa de Odima aí de É do Wargame tá Somme, ó. massa, hein? é do sul, legal. tem Iwo Jima e tem um outro que é do sul do Brasil, ali com a Argentina e com o Uruguai, que é um cenário deles, chama Guerra dos Pampas. Bom esse Ah, jogo, Uma hein? invasão argentina em 94 do Uruguai e uma invasão também do sul do Brasil para evitar que o Brasil ajude o Uruguai. É bem Cisplatina, né? Cisplatina. Era Cisplatina. ué. Mas é 1994, é uma guerra moderna, entre aspas. Bem legal. Eu joguei quando fui para Toledo com o Cota e o Steiner. Tô bom. Só mau elemento. Só mau elemento. Não vale nada aqueles dois. Mas vai lá, Mac. Os top Vamos lá? 10, sei lá o que da Luftwaffe. Vamos começar com o Arado R-96. Normalmente a gente ouve sobre o Arado, a gente pensa no bombardeiro médio, mas esse foi um avião de treinamento, era um biplace de treinamento, monoplano asa baixa que entrou em serviço já em 39 e substituiu o mérito dele, que substituiu os biplanos e os aviões de cockpit aberto e trem de pouso fixo, aquelas coisinhas feias, quase da Idade Média da aviação, que era o que era comum no treinamento de pilotos até aquela época. Então, era, no fim das contas, mais ou menos o que os pilotos iam operar em combate. Mais ou menos 3.000 unidades disso foram construídas durante a guerra e a produção continuou depois da guerra na Tchecoslováquia e na França, de tão bom que era esse bichinho aí. Então, esse entrou na lista porque se a gente pensa em grandes nomes da aviação alemã, principalmente naqueles que voavam o Messerschmitt 109, o Arado 96 tem parte do mérito por ter sido um excelente avião de treinamento. Muito bom. Boa. O próximo da listinha, Fieseler FI-156 Stork, aviãozinho de reconhecimento, mas não só. Ele foi projetado para funções de reconhecimento, ligação e resgate médico, mas foi adaptado para tudo que é tipo de missão também. Tinha versão anti-insurgência, com metralhadorinha na janela aqui, cabide de bomba. Tinha versão anti-submarino, com carga de profundidade, uma só. Decolava, deixava uma carga de profundidade e ia embora. Né? Só uma. E o grande bizu dele era que ele continuava voando em velocidades extremamente baixas. A velocidade de sustentação, velocidade de stall, né, sustentação aerodinâmica, era de cerca de 50 km por hora. Isso. Cacete. Caramba. E ele quase parava planando, né? Pensando em velocidade de aviação. E isso permitia que ele pousasse e decolasse a partir de pistas extremamente curtas. Isso era bom para quê? Todo mundo já ouviu falar de resgates, como o resgate do Mussolini, lá em 1943, que chegaram, desembarcaram, dominaram a situação, fizeram o resgate sem dar um tiro. E tudo bem, né? Nessa situação, o Storkzinho pousou usando só 30 metros de pista e decolou carregadaço até as orelhas usando 80 metros. Então, mérito Palmas aí pro Fieseler. E carregando quase com presunto, né? Exatamente. Mussolini. Exatamente. Então, mérito da lista por ser absurdamente versátil, tanto que também continuou sendo produzido até 1965. Bichinho bem desejado. O Piper, é Piper Cub? O nome a versão americana do Fieseler Stork? Eu entendo que sim, porque ele tem todas as características É o mesmo objetivo, né? Exato. Até se vê um pouco da aparência, aquele nariz mais longo,
um tipo de aerodinâmica que realmente permite ele ter essa característica de sustentação em velocidade bem baixa. Eu aposto que sim. Próximo da listinha, Ju-87 Stuka, categoria bombardeiro de mergulho. Esse é bom. Sirenes do Inferno. Exatamente. No que ele se propunha a fazer, era um avião excelente. Pois é, mas foi um dos negócios mais feios que já ofendeu as nuvens durante qualquer missão. Sim. Né? Chega a ser mais feio que o Lancaster, eu não podia falar isso, mas o Stuka, Deus... Era muito feio. O Stuka entrou em serviço em 36 e já estava obsoleto em 39, mas ajudou muito na tática de Blitzkrieg, no sistema de abertura de blindados russos no fronte leste, principalmente se um tal de Hans-Ulrich Rudel estivesse no comando. O Stuka era lento, era desengonçado, era pouco confiável, não tinha proteção para o piloto, não tinha conforto, não tinha nada, mas voou até o final da guerra porque não tinha outra aeronave que substituísse o Stuka como bombardeiro de mergulho e com o desempenho que ele tinha. Então, como a gente falou agora há pouco, ele era muito bom no que ele fazia, mas só fazia isso mesmo. Entrou na nossa listinha porque fazia o campo de batalha cheirar muito mal cada vez que aquela maldita sirene avisava do mergulho de um Stuka. O pessoal tinha que usar calça marrom. Tinha. Exato. E falar pro ouvinte, leia O Piloto de Stuka, do Rudel. Por favor. Fantástico esse livro. E livro de referência para que ele afunda o Marat, porra. Excelente. Próximo da nossa listinha, Messerschmitt Me-410, categoria caça-bombardeiro. Esse avião foi a evolução natural do Messerschmitt 110 e do 210. A proposta inicial de um caça multifunção que trocasse manobrabilidade por alcance e por poder de fogo. O 410 entrou em serviço em 43, era armado com 2 canhões de 20mm, 2 metralhadoras 762 e um lançador de foguetes virado para frente e mais 2 metralhadoras 13mm para trás. Era um porco-espinho essa desgraça. O avião e motor, né, Mac? Ué? E motor, né? Sim. Ele se destacou. Não estava muito tarde, não, para esse conceito de caça bimotor. Tava muito tarde para um monte de coisa na Alemanha, né? Se a gente for pensar ali a gente está falando em 43, tem inovações tecnologicamente excelentes que foram aparecer em 45, e daí não tinha mais o que fazer, né? Então, ele fez algumas missões interessantes de reconhecimento, interceptação noturna, né? Não manobrava direito, não corria, voa à noite, filho. Não era pato, não, né? É quase isso. Quase um pato. Ele serviu bastante como caçador de mosquitos ingleses, e finalmente como caça-bombardeiro em algumas situações aí, mas, né, tá. Ele entrou na lista por quê? Ele é prova de... Ele é raro, né? Assim, pouca gente ouviu falar dele. Né? E prova de que com tempo, verba e dedicação dava para fazer um projeto bom na Alemanha, mesmo numa série de erros críticos como foi Messerschmitt 210 e o 110 antes dele, que eram muito ruins. O 410 tinha um desempenho bem legal, bem interessante. Qual o próximo? Próximo da lista, já na categoria caça. Agora dá um susto em alguns ouvintes aí. O Mach C-205, avião italiano nos top da Luftwaffe, mas nada, calma, ouvinte raivoso, calma. Segura. Amigo, segura a bola aí. É relativamente comum usar o que se tem disponível na guerra. Só a gente lembrar dos Mustangs que foram usados pela RAF, dos P-47 que foram usados pelo Brasil, dos inúmeros caças bombardeiros, transporte de aviões inimigos capturados durante os combates que foram usados para treinamento, até em operações diretas. Então a gente tem registro de B-17 com suástica, por exemplo. Né? Acontece. Capturados. Pensando nos alemães, o caça Mach C-205 foi uma dessas aeronaves realmente de destaque. Por quê? Passava dos 640 km por hora, era armado com 2 canhões 20mm e 2 metralhadoras 12.7, a nossa querida .50, e deu dor de cabeça para vários pilotos de Mustang e de Spitfire. Tinha 3 probleminhas principais: instabilidade em curvas muito fechadas, freio Fiat provavelmente,
Rádio que tinha um transmissor forte, mas sofria do mal militar de pifar assim que entrava em operação. E, né? É clássico esse. E poucas unidades. Era um aviãozinho muito bom, mas somente 262 unidades foram produzidas. Entrou Eles na lista. faziam, não era linha de produção, né? Tinha o tiozinho o italianinho lá batendo martelinho para construir ele do artesanato aeronáutico. Artesanal o negócio. E entrou na listinha porque nem só de avião alemão viveu a Luftwaffe, não é mesmo? Tem que ter a gente tem que botar um italianinho aí para fazer uma diferença. Fazer uma graça. Ainda da categoria caça, para agradar agora você que tá babando de raiva, Messerschmitt Bf-109, ME-109, depende da versão. A aeronave introduzida lá em 1936, um clássico que voa até o final da guerra também, em várias versões. Isso lutando contra as inovações dos aliados, com a grana botada principalmente pelos Estados Unidos. Não vamos nos desculpar por isso. Não é desculpa. É aquele negócio. Quem tem para botar projeto novo, pagar engenheirada, ela faz um negócio novo aí se vira. Tem gente que não tem gente que tem que ir atualizando o Fusca, fazer o quê? Quando você entra na guerra e o seu principal estoque de combustível, de gasolina, ele é sintético, você já tem um problema. Alguma coisa tá errada. Já começou com o pé esquerdo. Já. Daí, problemas adicionais. Absoluta falta de conforto do cockpit. Pequeno, apertado, dificuldade de visibilidade traseira e trens de tinha que ser quase um etíope que passava fome. Sabe de que eu lembrei? Eu tava fazendo essas notas aí. Lembra o Gerhard Berger entrando na McLaren? Sim. Era isso. E do jeito que escorrega pra dentro, vai. Não, dava pra ver bem o que tava. Tinha dois lá no Museu da TAN, né? Tinha um penduradinho na hora que você entrar pra comprar o ingresso e lá dentro tinha outro. Era muito estreito. Muito estreitinho. Muito estreito. E além disso... Comparação com... Fazer uma comparação longínqua, grande, comparação com o P-51. Nossa! Pela questão de conforto. Sim. Nossa Senhora. Não dá. E aquele trem de pouso? Pertinho da fuselagem, cara. Pouso assassino. Exato. Não dava. Ainda assim, esse bichinho voa como caça, interceptador, reconhecimento, caça-bombardeiro, qualquer missão que jogava na mão dele. Obra. Se eu não me engano, a versão que era escolhida para ir pro Zeppelin, pro porta-aviões alemão que nunca saiu do papel, era o ME-109, não era? E daí eu tenho naval, né? que ver as especificações do modelo. Vou ver se eu acho aí, boto na descrição do episódio para quem tá interessado. Isso era o FW-190 agora. Tem que dar uma conferida. Ô Langs, depois bota lá qual que é, viu? Você que tá assistindo o episódio. E aí, dando os créditos, gente como Eric Hartmann, Gerhard Barkhorn, Günther Hall, Hans-Joachim Marseille, todas essas feras aí, não sei se por gosto ou por falta de opção, todos eles voaram Messerschmitt 109 e foram alguns dos grandes ases da Segunda Guerra Mundial. Não esqueça do Galland. Galland, exato, porque... Marcelo. E quando a gente fala de falta de opção, é falta de opção mesmo. Eu ia falar a segunda opção. Não, mas no começo, nos primeiros anos da guerra, aliás, acho que até o fim, ele era uma aeronave excelente. Sim, porque ele foi sendo atualizado. Aquela versão E era muito boa. E ele tinha um negócio interessante, que eu acho, que era a concentração de fogo unidirecional. Então ele tinha o canhão por dentro do eixo da hélice. Então ele tinha metralhadores e canhão. Então o piloto atirava em linha reta. Se você pensar no Mustang, no Spitfire, que tinha aquelas metralhadoras laterais, elas não atiravam reto, elas atiravam cruzando o fogo. Era angular. Exato. Então, ainda, além do dogfight, o piloto tinha que se preocupar com a distância do outro avião para calcular mais ou menos o cruzamento de fogo. O piloto de Messerschmitt 109 alinhava o negócio, sentava o dedo. Então tinha algum mérito aí nesse tipo de escolha que foi feita no projeto. Então, por isso tudo, e por ser o caça mais produzido da história, com mais de 34 mil unidades, tá aí na nossa listinha como grande clássico da aviação alemã. E como o Bull disse, quem quiser ver
Um exemplar pode mergulhar no Canal da Mancha, pode mergulhar no Mediterrâneo, ali perto de Malta, tem muito. Tem bastante. Alguém, quem quiser ver um transporte alemão, um Junker, pode ir lá para Creta também, que está cheio lá no fundo. Bastante. Dizem também que a maior probabilidade para quem anda com aquele detector de metais ali no norte da França é achar peça justamente de ME-109, né? Tem bastante ali para quem tiver paciência. Ô, Bu, você falou do FW-190? Então vamos para ele. Caça e caça-bombardeiro, um dos grandes caças alemães da guerra, incomodou em cada uma das cerca de 20 variações que voaram. Era muito mais confiável, mais robusto, mais confortável que o ME-109 para qualquer tipo de missão. Era praticamente um Opala para quem estava acostumado a andar de Chevette. Em 42, os aliados conseguiram capturar um FW-190 e testaram o aparelho de tudo que é jeito. O resultado foi que o 190 era, na época, né, considerada a versão capturada e a data da captura do aparelho, era superior ao Spitfire disponível em velocidade, razão de subida e mergulho em todas as altitudes testadas, além de acelerar mais rápido e ser muito mais manobrável que o Spitfire. Claro que isso refletiu no desenvolvimento das versões posteriores do Spitfire, que não tinha como ficar para trás, né? Entrou na nossa lista por ser um adversário digno durante toda a guerra em todos os teatros. E, aliás, agradeço ao Alto Comando Alemão por ter feito menos dele do que do Messerschmitt. Muito obrigado. Exatamente. Mais um. Caça interceptador agora. Função um pouquinho diferente. Outro Focke-Wulf, só que agora TA-152. Vamos focar na versão H ainda, para ser bem específico. Evolução da FW-190 com uma pegada ainda mais agressiva e teria, aí ó, futuro do pretérito, para quem gosta de gramática, teria condições de se tornar um dos melhores caças da guerra. O problema é que ele chegou muito tarde, era caro para Dedéu, e a Alemanha, e a Alemanha não tinha muito como investir em mais uma linha de produção, já com a merda aqui, nesse nível. Então, menos de 50 unidades foram produzidas, mas o desempenho dele realmente impressiona. Com 2.000 km de alcance, 759 km por hora de máxima e teto de 15.000 metros. Beleza. Entrou na lista por ser o pico do desenvolvimento de caças a pistão na Alemanha e só, porque não fez diferença nenhuma. Ele entra naquilo que a gente falou de grandes inovações tecnológicas que chegaram tarde demais e não adiantaram nada, ainda bem. Penúltimo da nossa listinha, Heinkel HE-162, o caça do polvo, o Volkscaça, o Fusca voador da guerra. A propaganda é uma coisa horrorosa. Essa coisa feia, feio, voou pouco, voou mal, mas marcou a história, entrando em serviço já em janeiro de 45. Hã? Voou feio, voou mal, voou rude, voou ofendendo todo mundo. O pedido do governo alemão tinha sido simples, um avião confiável, fácil de voar, barato de produzir. Beleza, né? Tá bom. 44? Super tranquilo. Manda a receita, manda o pedido pros americanos, eles tinham lá uma mesma. Eles davam conta, O pedido foi feito em setembro de 44 e em dezembro já estava em testes. Aí, momento de reflexão. Quando a gente pensa aí nos primeiros jatos, o ME-163 vem à cabeça, mas o 163 era um interceptador a foguete, nem tinha trem de pouso, precisava de um carrinho de mão para decolar e aterrissava de barriga em cima do esqui. Tá? Não conta Messerschmitt 163. A Heinkel 162 era completinho, tinha trem de pouso, retrátil, assento ejetor, novidade aí, ó. E uma turbina na corcova que deixava ele mais feio do que o normal. E tinha o bom costume de não matar o próprio piloto, como o 163 fazia com certa frequência. Pelo menos nem sempre, né? No caso do Heinkel 162. Matava, viu? Pois é. No segundo... Não matava na hora, né? Nossa. No segundo voo, o Heinkel 162 desmanchou no ar. O piloto morreu. Daí a gente pensa naquele negócio de inovações tecnológicas, né? O problema tecnológico foi que a cola usada para juntar os pedaços de madeira da estrutura do caça não era adequada. Então a gente está falando aí de um caça-jato feito de madeira e cola. Vou guardar para mim o comentário. Vai voltar, eu sei. Eu já fui muito malvado com os alemães.
Não, mas reaqueça esse sentimento. Foram construídos 116 Heinkel 162, mas entre 600 e 800 estavam na linha de produção. Então não ia fazer diferença, mas ia incomodar bastante. Mas não deu, de novo, não deu tempo. Entrou na lista pelas inovações de baixo custo. Por fim, tu ri, né? Por fim, Messerschmitt ME-262, até me engasgo, ME-262, um dos grandes marcos da aviação, foi um caça-jato de verdade agora, equipado com 2 turbinas, asa enflechada, um design de tubarão que todo mundo que vê uma vez nunca mais esquece dele. Chegou tarde, já numa situação aí de falta de matéria-prima, que a gente falou, combustível, que a Alemanha já estava na merda desde o início da guerra, mas os poucos que voaram impressionaram tanto alemães quanto aliados. Se a gente procurar relatos aí dos primeiros aviadores aliados que encontraram o 262, a gente vai ler coisas como: não adiantava atirar nele depois que ele já tinha passado. Né? Então, ele no pau chegava a 900 km por hora, não adiantava atirar mesmo. Chegava nisso, claro, tremendo, babando, mas alcançava. Um dos... Babando na descida, na banguela. De um jeito, mais ia. Mas ia, batia a pontinha da asa. Um dos grandes pilotos do 262 foi o Walter Novotny, que também voou o FW-190, fez o comando Novotny, tá? Um nome bem famoso pelo uso do 262. Foram produzidas 1.430 unidades, ficou em serviço até quando? Até 1951, na Tchecoslováquia. Então a gente pensa que parou em 45, nada, continuou voando lá um bom grupinho deles. Entrou na lista por ter sido o primeiro caça-jato plenamente operacional e por influenciar diretamente toda uma nova geração de caças, como os MiG-15 e o F-86 Sabre. Então é aqueles pontos tecnológicos que marcam, falar, aqui acaba uma era e a partir desse modelo é outra história. Muito Chega. Bom. É isso, Mac? Falei pra caramba. Ah, ficou bom, hein? Gostei. Excelente. Gostei. Muito bom. Paulos, beijo nesse nariz. Um beijo, meus queridos. A gente se fala aí, Minas Gerais, ô terra boa dos infernos. Vou tomar mais um cafezinho ali. Tô com saudade de Minas também, pô. Eu tomei um café, parecendo que eu comecei a suar mais com a tampa de marmita, cara. Então, tá bom, Mac. Valeu, Bu, valeu, Paulo. Querido, a gente vai se falando meus queridos, aí. muito obrigado. A lâmpada ficou tudo escura aqui, ó. Eu também, ó. Não Paulo é? também, tá tudo na escuridão. Só tá o vulso. Valeu, gente. Obrigado, um abraço. Tchau. Falou. Um abraço.